Olá, pessoal, estamos de volta com o nosso bate-papo da mesa redonda dessa semana com a Rosângela Paulucci, Silvano Porto, Ana Sampaio e Cida Coque, tratando de assuntos de interesse de todos nós. Onde nós vamos começar agora? Com a Cida. Cida, Lava Jato. No bloco anterior nós falamos de Lava Jato. Sim. Nós temos as delações premiadas. Essas delações, você concorda com essas delações? Ou essas delações é o mesmo, de forma diferente, do que ocorreu no regime de 64, quando os militares prendiam e torturavam para ter informação? Hoje, prende para ter delação. Como jornalista e polêmica... Acho que pode tirar o adjetivo de polêmica, não é? Não tem como. Eu concordo com as delações, porque, primeiro, que não existe tortura, existe negociação. Né? Então você acha e que prender um o sujeito e largar lá não é uma tortura? Não, considerando as prisões atualmente, não. Dependendo, inclusive, da prisão, é bem né? Um hotel de luxo, na verdade, que a gente sabe, não é verdade? Concorda com isso, Silvano? Não, discordo totalmente. Primeiro... Eu esperava disso. Sendo do PT. É por isso que Primeiro, nós vivemos num regime democrático de direito. Nesse regime, nós temos as regras. A regra é uma prisão preventiva, uma prisão de 30 dias, temporária e pronto. Tem gente que está preso sem julgamento há mais de um ano, forçando a barra para uma delação. Não, a delação tem que ser um ato espontâneo do cidadão. Delação voluntária, né? Exatamente. É isso, que aí tem valor. Porque você... mas põe ele na cadeia, ele merece cadeia. Não, mas ele não foi julgado para estar na cadeia. A partir do momento que a pessoa for julgada, condenada, e recorreu e julgada e condenada, vai para a cadeia. Pronto. Mas antes disso, não. Há uma ruptura jurídica perigosa. Professor... Oi, Ana, lógico. Temos dois advogados aqui com relação à delação. Uma coisa que eu sempre me questiono. Ela deveria ser uma exceção à regra, não deveria? Sim. A impressão que eu tenho na Lava Jato, em tudo, está acontecendo que ela é uma regra. Todo mundo faz delação premiada. Por que faz delação premiada? Faz delação premiada porque, de repente, eu tenho uma pena de 22, 23, 25 anos e eu vou 3 meses para minha casa. Sim. Mas a forma. Eu acho mais complicado dessa história banalizou, entre aspas, prender assim. Prender o sujeito. Bom, minha opinião sobre a delação premiada. Primeira situação, realmente ele deveria vir de forma espontânea. Olha, chama o cidadão lá e diz, olha, eu gostaria de realmente fazer uma confissão aqui. Nessa confissão, eu vou implicar algumas pessoas. Se vou ter benefício ou não vou ter benefício, eu acho muito preocupante você dizer para o fulano, olha, você vem aqui, você faz a delação, se a sua pena é 20, vai se transformar em 2. Não, isso é um contrassenso. E é a mesma coisa que você pôr duas coisas muito gostosas e uma coisa ruim diante da pessoa e dizer assim, o qual você vai escolher? É evidentemente que eu vou escolher fazer a delação e que se dane o mundo. Porque eu não tenho outra escolha naquele instante, a não ser tentar salvar a minha pele, que já está sendo esquartejada. Não é fato? Então, eu discordo da delação da forma como ela acontece hoje. Eu também. Eu concordo com a delação, mas discordo da forma que ela está sendo feita hoje. Espontânea, num primeiro momento. E num segundo momento, mesmo a delação. Havendo a delação, eu jamais daria tantos favores como são dados. Agora, eu queria fazer uma pergunta, então, aos dois que são advogados. Se não houvesse a delação, como a gente conseguiria chegar nesses ladrões, na Lava Jato, nos empresários, empreiteiras, políticos envolvidos? Como conseguiria abrir esse esquema? Interceptação telefônica. Investigação. Isso já foi feito também. Busca com documentação. Então, mas tudo isso também foi feito. E também a delação voluntária. Cida,
o que... Deveria ser, mas desculpa, Silvana, em se tratando de Brasil, isso é quase utópico, na verdade. Mas, Cida, se você tem, como que funciona a investigação? A investigação, primeiro, você vai juntando prova, depois chega e fala assim, olha, tá aqui. A pessoa fala assim, não, mas espera aí, tal coisa. Olha a prova aqui. Não, mas nós temos uma interceptação telefônica aqui. Você vai fechando. Tanto que há uma crítica que eu acho muito salutar, que há uma crítica à polícia, que a polícia, ela, em vez de ela partir do fato para o criminoso, ela pega o criminoso e vai para o fato. Não, ela tem que pegar o fato, levantando informações para prender o sujeito. Não é? Ô Cida, você quer descobrir as coisas? Siga o dinheiro. É aí que está o... Se você seguir o dinheiro, você pega todo mundo. Sim. Porque ele deixa rastro. Deixa. É isso. E tem ferramentas. Tem isso, ferramentas, né? Exatamente. Tem várias Mas ferramentas. é isso que a justiça está fazendo. Não, conseguindo. o que está acontecendo é o seguinte, aí que preocupa, essa ruptura que nós estamos tendo, jurídica, política, isso que nos preocupa. Por quê? Você tem meios, o Estado brasileiro, a Receita Federal, a Polícia Federal, ela tem meios de chegar e comprovadamente dizer que você é bandido ou não. Não há necessidade de te deixar em cárcere até o teu julgamento. E outra coisa, daí se você tem provas, você pede a prisão do sujeito. Sim. Daí você pede a prisão do sujeito e daí vai negociar com ele a pena, isso, aquilo. Mas partir, eu prendo o sujeito falar, na minha opinião... Facilitar até o trabalho, não é? Exatamente. E nada muda se você for fazer um paralelo com o regime de 64. Nada. Absolutamente. É uma situação... Esse é o perigo. Esse é o perigo. Esse é o Porque perigo. assim, ó, é muito interessante a delação. Muito interessante, tá pegando isso, aquilo. Amanhã eles resolvem qualquer coisa do jornal Em Foco, que tem uma nota fria, alguma coisa que eles acham. Então eles vão lá, prende a Cida. Não, Cida, na delação você sai. Mas, gente, então é interessante quando a gente tá vendo no vizinho. Olha Agora, se eu tenho a nota e eu vou presa, eu tenho que ser presa mesmo, concorda? Não. Se é ilegal, Sim. eu tenho que ser presa. Mas tudo E bem. ponto final. Mas então vai lá, faz a busca e apreensão da nota, que é uma prova, demonstra e prende você. Não prender você para contar onde está a nota. Mas no caso, por exemplo, dos enriquecimentos ilícitos, como Lula, por exemplo, como é que vai provar isso? A prova. Prova. Tá cheio de documentação aí. Tem- Agora, Sim. Antes não. Não, mas o problema é o seguinte, eu penso... Se não fosse que a tem delação, que... não tinha chegado a isso. Tinha, eu acho. Não, Bom. prova-se, o do Lula tá difícil de provar. Acho que 3 anos eles estão vasculhando tudo e não conseguem provar. Do Serra aconteceu semana passada, 24 milhões de reais. Os trens, Os trens, enfim. Então, pau que dá em Chico, dá em daí Francisco. Francisco. Não é o que Também acontece. acho. Agora, Também acho a mesma coisa. aproveitando vocês duas da imprensa, a capa da revista Veja dessa semana. A capa da revista Veja dessa semana traz o ministro Toffoli e uma acusação em relação, vindo de uma delação, dizendo que o executivo da Odebrecht foi lá e fez uma reforma na casa dele. Depois ele veio e falou, e a própria matéria, você lendo a matéria, vê que não tem. Nada. Não tem nada, não tem informação nenhuma isso daí. Agora vocês duas da imprensa, como que vocês me explicam isso? Como que coloca uma informação dessa numa capa, na capa do Infoco? Você coloca lá na capa do Infoco, João da Silva praticou um crime, isso, aquilo. Dentro, você fala assim, não, nós já ouvimos algumas pessoas, não foi bem assim, isso, aquilo. Então, a Veja acho que está para o PSDB com uma carta capital para o PT. Eu acho que é assim que explica as coisas, porque realmente é lógico, se você vai fazer uma matéria, você vai ter que provar. Não preciso nem falar sobre isso. É a única categoria que tem uma lei específica, inclusive só para ela, não é? Então, Mas, na verdade, eu vejo assim, quantas pessoas não passaram diante de uma banca e viram aquela revista e compraram? Ou
Quantas pessoas passaram diante da banca, viram aquela revista e não compraram e levaram aquela ideia para casa do Toffoli, envolvido também numa situação como essa. Eu só tirei a ideia de que o Toffoli realmente não havia feito qualquer coisa irregular ou se metido numa enrascada, como todos estão se metendo ultimamente, quando eu li a reportagem inteira, eu falei, meu Deus, mas aqui não tem absolutamente nada que justifique aquela capa. E a própria matéria fala, né? A Até própria agora eu matéria. tava pensando que era, porque eu não li a matéria. Sim. Eu só vi a chamada de capa. Eu não Ontem- tinha visto nada. Para mim, tinha ainda algum Foi envolvimento. ontem ou antes de ontem, o Boechat, no Jornal da Manhã lá da Bandeirantes, ele fez esse comentário aí que a Rô tá falando. Ele passou na banca, viu a capa, nossa, comprou, leu, ué, Não tem mas nada. a capa não bate com o que tá Não, não aqui. bate. O que está acontecendo, aí eu vejo o perigo da situação. Por que a Veja colocou essa capa? Interessante. Já tem, o Janot já pediu Suspensão. a suspensão da delação da OAS, da empresa OAS. Por quê? Qual é o pano de fundo disso? E o Gilmar Mendes, ministro, já veio, não, precisa acabar com tudo, precisa acabar com a Lava Jato, parar com isso. Por quê? Porque na delação da OAS, próceres do governo aí presente, do governo de São Paulo e outros governos envolvidos até o pescoço. Essa é uma das Assim leituras como que o estão PT fazendo. também, né? Não, todos. o do PT, o pano de fundo aí na Nesse revista caso Veja, concreto, não não é é o o Nesse caso PT, concreto, imagina. não. Nesse caso concreto, não. Não é, não Não, eu acho que são O todos. PT Então, não eu sou precisa mais filiada. Para mim, O PT Pois não é, precisa não de precisa- pano de fundo. para mim é imprensa marrom isso. É, Sim, sim. com certeza. Com certeza. É por isso que eu digo que cada coisa que você escreve, você vai ter que arcar com as consequências. Sim. É muito óbvio isso, né? Mas Mas não é uma é qualquer loucura. um que arca com as consequências. Sim, Né? sim. Tem que ter muito culhão mesmo para isso, na verdade, né? Trocando em miúdos. Então, acho que eu já tinha perdido o respeito pela Veja há muito tempo, Sim. né? Como outros também. Então, para você realmente ser independente, bater no peito e ter orgulho disso, você tem que pagar muito caro. Eu posso falar por mim. Nem santinho no jornal eu coloco, mesmo nesse período em que a lei me autoriza. Mas isso é um princípio meu. Eu não quero nenhum tipo de proximidade política. Viu, Cida? E Pois com não. tudo isso eu não estou vendo ninguém bater panela. Exatamente. Mas Acho que a cidadania também não pode se resumir só a isso. Não, eu não, não, bati não, panela. não, Movimentação Fui nas- É um concreta. ícone aqui. Vai lá, Facebook. Não estou vendo movimentação no Facebook. não. De nenhum dos lados. Independente de partido. E houve uma movimentação grande quando apareceu o pedalinho do neto do Lula, né? O barco de alumínio. Pois é. Mas, na verdade, quando você fala, Wagner, não estou vendo movimentação de nenhum partido, volte uma semana nas manchetes policiais, você verá que todos os partidos não, a maior parte dos partidos, desses que têm representação na Câmara especialmente, e no Senado, tiveram mandado de prisão ou se envolveram em Todos. algum assunto. Essa semana foi o Não é? PSDB de Goiás, né? Não só o PSDB de Goiás, mas teve também o PPS, também teve PPS, um problema sério. alguns vereadores Sim, importantes. sim, é. O PSDB de São Paulo também envolvido até o pescoço. Você começa a verificar esses mandados de prisão, essas buscas que estão acontecendo. Não é partido A, B, C ou D. Não. Agora, todos os todos, partidos, todos. sem exceção de qualquer deles. Até o PSDB, que era refratário, nada pegava, Tá agora pegando. tá Tem pegando. muito. Não Isso é? que assusta, porque antes de ser jornalista, eu sou cidadã, Lógico, sempre friso isso. E assusta, porque está tudo contaminado. E o que eu tenho dito, inclusive para meu filho conversa muito sobre política, tem 14 anos, eu digo para ele, o Brasil não está precisando de gente de esquerda ou de direita. O Brasil está precisando de gente que torça pelo Brasil, pelo país. Está todo mundo dividido num momento que, na verdade, era para estar unido. Porque está tudo contaminado. E para descontaminar, vai ser um longo caminho. E quem é responsável por isso? O próprio povo, eu acho. O povo, em primeiro lugar, em segundo lugar, os partidos. Sim. Os partidos. Porque se o partido me aceita, independente de quem eu sou,
independente do que eu fiz, independente se eu tenho uma profissão ou não, mas se eu sou, não vamos colocar nomes, mas se eu sou um palhaço na vida, que junto com o meu nome eu trago 3, 4, 5, 6 junto comigo, o partido me põe lá dentro. Exatamente. Não Quantidade passou a ser mais importante que a qualidade. Sim. E como se resolve isso? Exatamente. E como é que nós resolvemos isso? Através de uma reforma política e não por esse Congresso, de uma constituinte exclusiva. Eu Convocando acho uma... difícil, Senão, Silvano, senão você não muda. Mas de qualquer forma, aí você tem a raposa tomando conta do galinheiro. Mas como é que você muda isso? Não, a saída teórica é essa daí, mas na prática eu vejo Então, grande dificuldade. Não vai ser um congresso, não vai ser na minha opinião, não vai ser um congresso, não vai ser uma constituinte que vai resolver. O que vai resolver é o povo sabendo, paulatinamente, isso nós vamos ter que esperar por alguns anos, talvez a gente nem chegue a ver, o povo, a partir do momento que ele adquire uma cultura, uma educação, um conhecimento necessário e saiba quem ele coloca lá, nós teremos chances de fazer uma mudança, porque a política não virá. A mudança que virá será uma mudança vinda da população, Por isso que do nós povo. vamos- Como veio ficha limpa, como são os Rosângela, conselhos municipais. Você há de convir comigo que o parlamento, seja em todas as esferas de poder, ele é um retrato fiel da sociedade. Com certeza. Sim. Claro. Mas é que Não eu é? acho que vai E depurando você e vai melhorando. Agora, você não muda não, o conceito de política, das regras da política. Aquela frase máxima, né? Cada Tirar povo tem um governante que esse merece. partido de aluguel, enfim, mudar as cláusulas de barreiras, as coligações, enfim, mudar o regime político. E outra, hoje nós temos um parlamento forte e um executivo fraco, que está na mão do parlamento, Sim, que não consegue sim. maioria, ninguém consegue Mas maioria. também com 37 partidos. Exatamente. E como é que você reforma isso se não for através de uma reforma política? Sim, mas para chegar nessa reforma política, é só encerrando esse bloco, duas situações muito claras, concordando com a Rosângela falou. Meu filho tem 18 anos, acho que uns 12 anos atrás, mais ou menos, estava pegando fogo num terreno do lado. Ele levantou e falou assim, papai, estão destruindo o meio ambiente. Você acha? Com 6 anos de idade? Então, veja bem, isso é consciência do futuro. Que a Cida acabou de falar. Ela discute com o filho dela, um moleque, 14 anos, política. É importantíssimo. Ele adora. Nós aqui, até a Ana, que é a mais nova, quando que teve discussão de política em casa? Ah, não, mas a Cida... Não, hoje eles têm acesso a tudo isso daí. No próximo bloco, a Rosângela vai fazer uma biópsia para nós. Câmara de Vereadores, candidatos, como que é a nossa situação em Avaré. E vamos enveredar para a política de Avaré. Aguarde e voltaremos já.